é que a sua mente, ela controla a matéria do seu corpo. O seu corpo é formado de um órgão importantíssimo chamado cérebro. Mas o que este cérebro faz é a sua mente. Ele pensa, ele sente, ele escolhe, ele decide, e tudo isso produz mudanças na estrutura do seu cérebro. Se você tem pensamentos bons, você tem um cérebro saudável. Se você é uma pessoa que vive estressada, com pensamentos tóxicos, com raiva, com ira, com indignação, com inveja, pensamentos ruins, você terá um cérebro doente. E como o cérebro é a base, é aquilo que controla todo o seu corpo vai adoecer também. A mente determina a saúde e a estrutura do seu cérebro. Um pensamento repetitivo, muitas vezes, ele se torna um caminho pelo qual o teu cérebro vai fazer você pensar, agir, interagir. E se ele continua sendo repetido, ele vai para o nível do subconsciente. E aí fica muito mais difícil de você se livrar dele. Você é o que você pensa. Porque a estrutura da sua mente é você quem determina. Em outras palavras, quando você começa a construir pensamentos bons, de amor, de alegria, de satisfação, de aceitação, você começa a construir, a moldar um cérebro saudável. Pensamentos são reais e ocupam lugar físico do nosso cérebro. Um pensamento ruim cria uma estrutura física no cérebro que compromete a saúde do corpo. Tem muita gente que vive, você vai talvez até se identificar aqui, com aquele tipo de pensamento: ah, se eu tivesse tido a oportunidade de estudar. Ah, se eu tivesse casado com aquela pessoa e não com essa. Ah, se eu não tivesse feito aquela burrada e perdido aquela oportunidade. Querido, mude os seus pensamentos. Seu cérebro vai agradecer. A sua mente é fundamental para você ser uma pessoa saudável ou não. Nossa mente controla o nosso corpo e não o contrário. Estudos comprovam que do mesmo jeito que esses pensamentos tóxicos produzem essas alterações no DNA, quando você muda o estilo de vida, ao invés de ser uma pessoa cheia de raiva, se torna cheia de amor. Ao invés de ser uma pessoa que tem uma autoimagem, uma autoestima negativa, e passa a declarar, a crer, a confiar, a se envolver com pessoas que te encorajam, este processo pode ser revertido. Mude a sua maneira de pensar. Tua mente controla a tua matéria e não o contrário. O estresse enfraquece significativamente o seu sistema imunológico. E muitas doenças oportunistas acontecem quando o sistema imunológico decai. Mas o que eu estou dizendo para você é que a sua mente, ela determina o seu corpo. Não só a estrutura do seu cérebro, mas a saúde do seu corpo. As pessoas mudam o estilo de vida, de comer melhor, mas não mudam o estilo de vida de pensar melhor. Os pensamentos estão ligados à plasticidade neuronal. O que é a plasticidade neuronal? É a capacidade do cérebro se modificar. Ele vai escolhendo caminhos novos, ele vai aprendendo coisas novas, e isso faz com que os pensamentos possam ser modificados. Se você criou caminhos, raciocínios que ocupam lugares físicos na sua vida e eles são tóxicos, você pode, através dessa capacidade extraordinária que Deus nos deu,
mudar a maneira de pensar, criar novos caminhos, ter uma nova visão sobre si mesmo, sobre Deus e sobre o mundo. Mas é importante que você entenda que quanto mais você repete um tipo de raciocínio, ele vai criando rotas. Mas por que eu estou dizendo isso? Quando você chega no nível de você não pensar mais a respeito, você já está sendo controlado pelo subconsciente. Ou seja, o pensamento, numa primeira instância, ele é racional. Você reflete, você pensa, você entende. Mas chega um momento que aquele pensamento se torna subconsciente. E ouça uma coisa importante. O pensamento subconsciente é muito mais poderoso do que o pensamento consciente. Resista ao pensamento tóxico. Não deixe ele se tornar cristalizado na sua vida. Não deixe ele ir para o pensamento subconsciente, porque aí então isso vai controlar a sua maneira de viver, de enxergar a vida, de responder aos desafios. Então é muito importante que você saiba que pensamentos são físicos, formam rotas. Se eles se repetem, eles se tornam naturais. Quando eles se tornam naturais, eles vão para o nível do subconsciente. Se você é uma pessoa que declara coisas ruins a respeito de si mesmo, não pense que isso é por causa dos outros. A boca fala do que o coração está cheio. A primeira declaração, se você tem filhos que começam a declarar coisas ruins a respeito deles, haja com rapidez, combata. Porque por trás de toda declaração existe um pensamento subconsciente. Se uma pessoa está declarando coisas ruins de si mesma, ela precisa de cura. Ela precisa de ser transformada pela mente. O que a tua mente imagina sobre você mesmo é o que você vai ser. A sua mente determina quem você é. Você não é o que você come, você é o que você pensa. Se a minha mente é próspera, eu vou ser saudável e eu vou prosperar nos meus intentos. Se a tua mente for próspera, saudável, o teu corpo, as tuas ações, as tuas capacidades vão ser levadas a níveis de vitória. Ao contrário, se a minha mente, se eu sou uma pessoa cheia de talentos, mas não acredito, eu vou ser subaproveitado. E a gente conhece tanta gente cheia de tantas capacidades, mas que ficam pelo caminho, porque tem a alma ferida. Você pode escolher o teu futuro. Se você pensar bem a respeito de si mesmo, você vai prosperar e vai ser saudável.